A medicina é a ciência e a arte de curar. Há milênios, essa vem conformando a sua vocação de viabilizar o alargamento quantitativo e qualitativo da vida humana. É notória a percepção de que seus avanços dão suporte substancial à ideia de progresso em qualquer civilização. Contudo, apesar de muitos atrelarem o avanço exponencial da medicina aos últimos séculos, é preciso desvincular as práticas medicinais antigas do misticismo, posto que tais abordagens são ramificações e acúmulo de conhecimentos vindo de milênios, e não somente crendices hereditárias. Medicina na pré-história. Na pré-história, as atividades medicinais foram sendo incorporadas ao longo do tempo, através do uso de plantas, animais e minérios para tratar as enfermidades, que por sua vez eram inexplicáveis para os antigos. Os médicos pré-históricos eram chamados de curandeiros, xamãs ou sacerdotes das tribos. Estes faziam rituais religiosos com o intuito de minimizar ou expulsar as entidades malignas que eram responsabilizadas por tais enfermidades. Também eram praticadas a medicina instintiva, exemplificada pela utilização de saliva para a limpeza de feridas, pela manipulação do ferro quente na cauterização de corte profundo e pela eliminação de bactérias. Um dos primeiros métodos cirúrgicos utilizados era a trepanação, procedimento que era considerado a solução para vários tipos de doenças mentais, como a epilepsia, e também era de cunho religioso para a prática exorcista. Ao longo do tempo, alguns métodos principais de trepanação foram descobertos. O primeiro método envolvia cortes retangulares que se cruzavam, feitos com faca de pedra e mais tarde com facas de metal. Já o método mais avançado para a época consistia em fazer um círculo de orifícios bem espaçados e então cortar os ossos entre os orifícios. As ervas medicinais eram usadas para curar doenças ou para fins alimentícios. Assim, ao buscar plantas que aliviassem sintomas ou que fossem adequadas para a alimentação, os povos ancestrais descobriam as espécies com potencial médico. Às vezes, continham efeitos alucinógenos, ou mesmo podiam ser venenosas. Estas eram preparadas por inalação, infusão, maceração, sucos e pomadas. As artes rupestres foram marcações realizadas pelos homens nas paredes das cavernas, para registros de suas atividades, por exemplo, guerras, símbolos religiosos, instruções de procedimentos medicinais como forma de comunicação de informação. Medicina no Egito Antigo. O Egito é, por sua vez, uma das civilizações que mais influenciaram culturalmente o Ocidente. Os povos egípcios, politeístas, acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltaria ao seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides, e para a preservação dele, inventaram a mumificação. Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e descobriram várias substâncias químicas na busca de uma maneira para a preservação do corpo. No processo de mumificação, primeiramente, todas as vísceras eram retiradas do cadáver por meio de um corte na altura do abdômen, em que era separado o coração, fígado, intestino, rins, estômago, bexiga e baço. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. Aplicava-se uma espécie de ácido via nasal, que o derretia, facilitando sua extração. Em seguida, deixava-se o corpo repousando em um vasilhame com água e sal, a fim de desidratá-lo e matar as suas bactérias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas para evitar a deteriorização e alguns textos sagrados. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, logo com mel. Após este processo, o corpo era colocado em um sarcófago, espécie de caixão, e abrigado dentro das pirâmides ou em mastabas, espécie de túmulos para os nobres e os sacerdotes. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença dos outros 42 deuses egípcios. Seu coração era pesado em uma balança que continha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia a permissão para voltar ao seu corpo. Caso contrário, seria devorado por uma deusa. Atualmente, dentro da área médica, as especializações em que cada profissional é responsável por determinada parte anatômica
foi um fato implantado pelos egípcios em cirurgias e tratamentos no geral. Os principais procedimentos realizados foram as cirurgias ortopédicas, as quais envolveram a recolocação de ossos fraturados e até mesmo amputações, essas que levaram ao desenvolvimento de próteses de ferro e ataduras que na época eram feitas de linhas submergidas em resina de látex glutinoso ou em asfalto, processo esse que substituía o engessamento atual. Também, a circuncisão era um procedimento comum na cultura egípcia, como uma maneira de higienizar a genitália humana, de modo que, com o tempo, esta prática virou um ritual. Os tratamentos odontológicos também eram comuns no Egito, pois os dentes eram diariamente desgastados com a areia do deserto. Em caso de desgaste extremo, utilizavam linho no lugar dos dentes. Um grande feito informacional utilizado por essa civilização é o registro em papiros, material semelhante à folha de papel, em que descreviam os procedimentos, doenças, tratamentos vantajosos e eficazes, assim como a fisiologia humana e reações químicas. O principal exemplo de papiro medicinal é o papiro de Smith, primeiro livro texto cirúrgico com exames, diagnósticos, instruções, como fechamento de feridas com suturas, bandagens, prevenção de infecções com mel e a imobilização do corpo em caso de lesões na coluna vertebral. Em vista dos fatos apresentados, é notório que a arte medicinal na antiguidade abriu caminhos para a evolução da vitalidade humana e promoveu pensamentos e diretrizes de procedimentos utilizados atualmente. A medicina é a ciência e a arte de curar. Há milênios, essa vem confirmando a sua vocação de viabilizar o alargamento quantitativo e qualitativo da vida humana. É notória a percepção de que seus avanços dão suporte substancial à ideia de